noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Iremos iniciar a sessão nesta noite. Cumprimentando desde já uma munícipe, até porque não vou poder falar depois, a dona Leia. Eu cumprimento todos os munícipes que se encontram aqui nesta noite, funcionários públicos, funcionários que aí se encontram da guarda, sejam todos bem-vindos. Solicito aos nobres vereadores que resistam à presença. Tudo bom? Será que eu lembro? Havendo número legal e antes de declarar aberta a sessão, de acordo com o artigo 140 do parágrafo 1º do Regimento Interno, faremos a execução do hino de Itapecerica da Serra. Solicito todos que se coloquem em pé.
Dando sequência, peço ao segundo secretário, vereador Val Santos, que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. No livro de Deuteronômio, capítulo 28 e versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Invocando a proteção de Deus sobre os nossos trabalhos, declaro aberta a primeira sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 4 de fevereiro de 2020. Assim, continuando com o número legal, passamos para a primeira parte, o expediente. Nos termos do artigo 148 do Regimento Interno, parágrafo 3º e artigo 32 da Lei Orgânica do Município, fica dispensada a leitura das atas das sessões anteriores, uma vez que todos os senhores vereadores já receberam cópias das mesmas. Assim sendo, consulto os senhores vereadores se tem alguma retificação ou impugnação a apresentar. Não havendo manifestação, estão aprovadas as atas das sessões anteriores. Informo aos senhores vereadores que, nos termos do artigo 248, do parágrafo 9º, em inciso do Regimento Interno, no julgamento das contas municipais, o expediente será resumido à deliberação das atas e não haverá fase da explicação pessoal. Dando sequência, passamos para a ordem do dia. Segunda parte da sessão, ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que registram a presença na segunda parte da sessão. Havendo quórum regimental, passamos para a segunda parte. Ordem do dia. Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo número 377 de 2020, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a prestação de contas dos administradores do Executivo Municipal, Jorge José da Costa, referente ao exercício financeiro de 2017 e da outras providências com pareceres favoráveis, de número 7 de 2020, emitido pela Comissão de Justiça e Redação, e 8 de 2020, emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento. Peço ao secretário que efetue a leitura dos pareceres. Cadê o Val Santos? Lê aí, Marquinhos. O Val não está aí, lê aí. O secretário está na mesa. Pode ler, secretário. O parecer número 7, Obrigado, doutor vereador Zé Martins. O parecer número 7 de 2020, emitido pela Comissão de Justiça e Redação. Ementa do relatório. Dispõe sobre a apresentação das contas dos administradores do Executivo Municipal, Jorge José da Costa, referente ao exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Exposição da matéria em exame.
Contas Municipais da Prefeitura de Itapecerica da Serra, exercício financeiro de 2017. Processo do Tribunal de Contas, Estado de São Paulo. Prefeito Jorge José da Costa. Nomeação do relator. Nomeado o novo vereador, Dr. Ramon Pires Corsini, para funcionar como relator. Conclusão do relator. Analisando o parecer emitido pelo Tribunal de Contas, Estado de São Paulo, consta-se que as exigências legais foram devidamente cumpridas para o andamento do presente decreto. Assim sendo, opino que esta comissão deve acompanhar o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pela aprovação das contas no exercício financeiro do ano de 2017, no termo do artigo 284 do Regimento Interno. Conclusão da comissão. A comissão, por meio de seus vereadores infraassinados, resolve acatar a conclusão do nobre relator e fazer dela o seu parecer. Diante do exposto, as contas dos administradores do Executivo Municipal, exercício financeiro 2017, tem um parecer favorável, devendo ser aprovada pelo soberano plenário. Dr. Ramon Pires Corsini, vereador-presidente, Ronaldo de Jesus Pires Cepacol, vereador vice-presidente, e Dr. José Martins Filho, vereador-secretário. O parecer número 8, 2020, emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento. Emenda, dispôs sobre a prestação de conta dos administradores do Executivo Municipal, Jorge José da Costa, referente ao exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Decisão da comissão. A comissão, por meio de seus vereadores assinados, resolve acatar as conclusões do nobre relator e fazer dela o seu parecer. Diante do exposto, as contas da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra, exercício financeiro de 2017, tem um parecer favorável, devido à aprovação pelo soberano plenário. Vereador Marcos de Souza, Marquinho da Padaria, presidente, e vereador José Carlos de Oliveira Zecas, vice-presidente, e vereador Jonas Feijó, secretário. Só para esclarecimento de uma dúvida, senhor segundo secretário, o senhor leu o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o decreto legislativo que a própria Comissão de Finanças e Orçamento fez? É isso? Comissão de Justiça, isso quer dizer? Não, quero dizer Comissão de Finanças e Orçamento. Só para esclarecimento, se é isso mesmo. Peraí, que Nosso eu vou tirar regimento, todo ele o senhor. Cadê o em alguns pontos, ele é surpreendente. A Comissão de Finanças e Orçamento fez um parecer sobre o decreto legislativo que a própria Comissão de Finanças e Orçamento elaborou. É isso? É isso mesmo, vereador. É isso mesmo. Não. Estou dizendo Qual só a dúvida? que o nosso regimento é surpreendente. Mas qual a Tá bom. dúvida? Eu não entendi. Dúvida nenhuma, eu estou estupefacto, mas tá bom. A autoria do projeto é da própria comissão. A comissão deveria exalar um parecer? Esquisito, mas tá bom. A Comissão de Justiça e Redação fez um parecer favorável, é o que importa, né? Eu vou deixar aqui. Hã? Vou alterar, mas eu tenho que comentar. Senão não sou eu. Dando sequência, o vereador Jonas Feijó com a palavra. Senhor presidente, Márcio Roberto, senhores vereadores, público que nos acompanha na noite de hoje, internautas, meu boa noite. Quero agradecer a presença da GCM, a Guarda Municipal de Itapecerica da Serra, agradecer a presença de grandes líderes comunitários que se encontram no plenário. Senhor presidente, senhoras e senhores, senhores vereadores, surgiu várias demandas no decorrer desse recesso legislativo, porém a sessão de hoje é mais para apreciação e o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo. Então, eu gostaria de informar aquelas pessoas que me procuraram no recesso que os requerimentos e indicações
que a gente fez referente aos problemas que os munícipes nos procuraram, eles vão entrar na próxima sessão legislativa. Estou aqui mais para falar um pouquinho desse projeto que diz respeito à prestação de contas, que foi avaliado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Antes de exarar o meu voto, eu gostaria de fazer alguns apontamentos que observei nessas contas, que o Tribunal de Contas apontou, algumas irregularidades. Não estou aqui para influenciar votos de ninguém, mesmo porque cada um vai votar de acordo com a sua consciência. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele é um órgão fiscalizador, é um dos controladores externo, é um braço do Legislativo. Esta casa aqui tem a função de fiscalizar e o Tribunal de Contas tem a função de estar nos auxiliando nas questões técnicas, né? Então, analisando aqui, eu vejo que eu vou exarar o meu voto, tá? Não é nada pessoal, é mais porque aqui pede a aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do ano de 2017. Porém, não fala para aprovar com rasuras. É mais nesse sentido, senhor presidente. Se viesse aqui pedindo aprovação com rasuras, com ressalvas, eu votaria sem problema nenhum. Mas como está falando aqui para aprovar diretamente, sem nenhuma ressalva, então eu vou votar contrário. Mas antes disso, eu gostaria de apontar algumas observações que eu fiz relacionado à educação e à saúde. Então, eles levantaram 3 anos, 2015, 2016 e 2017. E tem aqui, senhores vereadores, tem algumas notas que o Tribunal de Contas dá para a gestão. Então, A é altamente efetiva, B+, muito efetivo, B, efetivo, C+, em fase de adequação, C, baixo nível de adequação. Parece quando a gente vai dar uma nota para um aluno, quando vamos avaliar o desempenho do aluno, né? Então, tem aqui 3 anos que o Tribunal de Contas levantou e tem nessa mostragem aqui. Então, no quesito educação, em 2015, recebeu a nota C. Em 2016, B. Já em 2017, há uma regressão, cai para C+. Então, os dados referentes à educação, houve aí, infelizmente, uma regressão, doutor José Martins, em relação ao ano de 2016. Em relação à saúde, em 2015, recebeu aquela nota C. Em 2016, C+. Em 2017, manteve o C+. Porém, quando a gente vai folheando aqui esses dados, procurando mais informações, que foi a fiscalização feita pelo Tribunal de Contas, vai apontar, né, a desqualificação de muitos serviços. E, olhando assim a grosso modo, você observa que não teve uma evolução nem na educação e nem na saúde. Então, esses pontos aqui estão bem claros, logo aqui na primeira folha que nós temos aqui, da prestação de contas do chefe do Poder Executivo. Então, mostra que não evoluiu, está estagnado, né? E, mais uma vez, eu quero aqui deixar bem claro que não é marcação pessoal, né? E sim porque essas contas estão sendo aprovadas pelo Tribunal de Contas sem nenhuma ressalva, né? Então, olha só, levantei esses pontos aí que não teve nenhuma evolução, embora foi investido
acima do índice que recomenda a Constituição Federal. No caso da educação, o mínimo aí é de 25%, foi investido 26,79%. Já a saúde, o mínimo é 15%, foi investido 27,60%. Se você observar, os índices que foram investidos foram superior aos índices recomendados, né? Porém, não houve uma qualificação dos serviços prestados pela municipalidade. Então, tudo isso nós temos que levantar e discutir aqui na noite de hoje. Eu estou me referindo à saúde e à educação, e tem um outro item aqui que está bem claro, o grande gasto que foi feito com a municipalidade em relação à questão das horas extras para os comissionados em 2017. Chega uma margem aproximadamente de 6 milhões. Tudo isso, 6 milhões. 5 bilhões e 600 e pouco, né? Está aqui, está bem claro aqui, né? E o número de comissionados manteve o número de 388. Isto em 2017, tá, gente? Isso em 2017. Então, o Tribunal de Contas aponta aqui que o valor em hora extra está muito alto. Um valor muito alto, e também aponta aqui que os comissionados, né, que são os cargos de livre nomeação, são os cargos de confiança do prefeito, esses não apresentam qualificação, isso é o tribunal, tá, gente? Não sou eu. Não apresenta a qualificação que a função exige. Então, na sua grande maioria, muitos comissionados da prefeitura, eles não têm a qualificação adequada para exercer as funções que o cargo obriga. E aqui ele aponta também esses cargos, né, que são assessor geral de gabinete, assessor de departamento, assessor técnico, assessor especial. Então, vem apontando aqui o Tribunal de Contas. Então, se você levar em consideração, né, a deficiência dos serviços públicos e verificar a quantidade de dinheiro que se gastou em 2017 com horas extras e com comissionados, então mostra que é uma discrepância muito grande, levando em consideração que as UBSs ainda, infelizmente, não atendem como deveria atender os munícipes. Muitas vezes faltam medicamentos, muitas vezes falta médico, e também não tem uma infraestrutura adequada para atender com qualidade os munícipes da nossa cidade. Então, eu peguei o item educação e saúde, mas a gente vai vendo aqui mais para frente que tem outros apontamentos que eu vou estar elencando para vocês aqui alguns apontamentos, né? Isso referente ao IGM. Eu fui buscar, fiz uma busca rapidinho no Google lá, é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, né? Então, olha só, temos lá apontado, eu vou ler só alguns, não vou ler todos, esse está na página 23, gente. Olha só, ausência de estudo sobre o déficit de vagas para a educação infantil no município. O município não realizou o programa para o desenvolvimento das competências de leitura e escrita de seus alunos na rede municipal. O município não possui, no planejamento, ações governamentais para enfrentamento ao bullying, conforme prevê a Lei nº 13.185/15.
Ausência de aplicação de recursos municipais em reais na capacitação de avaliação do corpo docente municipal de creche. Aí temos lá, nem todos os professores da educação básica possuem formação específica de nível superior obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento que atuam, conforme o instituído no artigo 62, na Lei 9.394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lembrando, gente, a gente está se referindo às contas de 2017, tá? Irregularidade na fiscalização ordenada sobre o tema merenda escolar. Irregularidade em licitações, ajustes e execuções de contratos relacionados à área da educação municipal. Aí mais para frente, tem outros itens que eu gostaria de estar elencando aqui. Eu vou ler para vocês. Outros itens apontados pelo IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Então, nós temos lá. Então, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, menciona da seguinte forma: aqui é importante destacar, não obstante os resultados apurados pelo IEGM, os apontamentos da fiscalização sobre os quais a administração deverá se pautar a correção. Então, tem que corrigir. Olha só. As equipes do Programa de Saúde da Família não cobrem 100% da população. Isso é um dos itens, que, no meu ver, é muito negativo em relação aí à gestão pública do município. Nenhuma das unidades de saúde, estabelecimentos físicos, possui AVCB, que é o auto de vistoria dos bombeiros, conforme o decreto 56.819/2011, bem como alvará de funcionamento da vigilância sanitária, conforme a lei número 6.437/77. Também há irregularidades apontadas durante a fiscalização ordenada sobre os serviços públicos municipais de saúde, que ainda não foram sanadas. Tem também as irregularidades apontadas na fiscalização ordenada sobre o Programa da Saúde da Família, que ainda não foram sanadas. E também temos aqui um apontamento de que o parecer do Conselho Municipal de Saúde reprovou as contas da Autarquia da Saúde do terceiro quadrimestre, né? Então, tem vários apontamentos aqui. Aí, nós temos também um apontamento em relação à transparência. Mostra que esse governo municipal não é transparente. E isto já é de conhecimento de todos aqueles que acompanham as sessões desta casa. Quando pedimos aí informações, eles não dão as informações que nós solicitamos para a prefeitura. Eles mandam consultar o portal da transparência, que é muito complexo, tá? A gente muitas vezes não tem as informações que nós solicitamos. E aí acaba afastando ainda mais a questão da nossa fiscalização, para comparar alguns dados, né? Então, a administração pública não é transparente, então está pedindo aqui para melhorar a questão da transparência aí do setor público. Controlador interno está pedindo para melhorar. O controlador interno, ele vai ter a função para que o prefeito não faça altos gastos que venha prejudicar os serviços da municipalidade, né, o atendimento de qualidade aos munícipes. Então, também o Tribunal de Contas está aqui apontando que tem que dar ou trocar ou melhorar a parte do controlador interno. E aí, na parte final, e aí na página 31, para quem está acompanhando, 31 e 32, aqui diz o seguinte, aqui são as recomendações, né, para a atenção a esses pontos. Eu vou ler esses pontos aqui. Atende ao limite de despesa com pessoal, bem como finaliza as correções
anunciada sobre o setor, sobretudo em relação ao quadro de comissionados, contratação, sobre jornada de trabalho e pagamento de gratificações e adicionais. Aquilo que eu falei logo no início da minha fala, né? Proceda ao aperfeiçoamento dos projetos orçamentários, evitando alterações ao longo de sua execução, as quais somente poderão ocorrer pela via de autorização desta casa, da Casa Legislativa. O que vem acontecendo é que tem um determinado orçamento em tal secretaria e aí faz esse remanejamento sem a devida autorização desta Casa de Leis. Que adote providências ao cumprimento dos itens que formam o IEGM, desse modo elevando o conceito obtido e diretamente aprimorando os serviços públicos colocados à disposição da população. Atente aos diversos indicadores sociais afetos ao controle operacional da saúde e educação. Mantenha efetivo controle sobre a demanda e oferta de vagas nas escolas municipais, o que não está, ou melhor, o que não acontecia. Não sei se houve essa correção, mas se houve essa correção, o Tribunal de Contas vai apontar numa próxima prestação de contas do prefeito, né? Mas até então, de 2017, isso mostra que eles não têm o controle aí, a questão da demanda, né? Quantas crianças estão fora da creche, quantas crianças precisam aí da escola pública municipal. Então, isso mostra que eles não têm esse controle. Que reveja os registros em geral, a fim de que guardem confiabilidade e não imponha prejuízo ao exame do controle externo. Mantenha a atenção sobre a execução dos contratos de concessão e permissão. Que observe o princípio da transparência, que eu já falei anteriormente, e implante ou aperfeiçoe o sistema de controle interno. No caso, já tem o controle interno, agora cabe aperfeiçoar, né, para que o Poder Executivo, a administração pública, não tenha gastos desnecessários, até mais para estar coibindo, né, algumas ações negativas nesse sentido ao gestor público. E que cumpra as instruções e recomendações do Tribunal de Contas. Então, gente, o Tribunal de Contas é um órgão fiscalizador e é um braço do Poder Legislativo. Quem dá a palavra final é esta Casa de Leis. Eles auxiliam nas questões técnicas, apontam e recomendam, né, para que a administração consiga aí fazer uma gestão com responsabilidade fiscal. Nós somos fiscalizadores, né, então nós precisamos do Tribunal de Contas, porque eles têm a parte técnica, né? E aí, levando em consideração todos esses apontamentos que eu acabei de ler aqui, que esses dados, essas informações foram fornecidos pelo Tribunal de Contas, né? E aí você que vive na cidade, que sente a dor dos munícipes, quando você observa que nós não temos uma saúde pública de qualidade, que as escolas públicas municipais estão sucateadas, que o transporte é de péssima qualidade. Então, a gente, quando vai votar numa conta do Poder Executivo, aqui nós estamos, né, avaliando o serviço do Executivo. Então, o meu voto vai ser contrário às contas do prefeito de 2017, justamente por conta desses apontamentos e porque também o Tribunal de Contas aqui, estranhamente, né, pede-se para aprovar, doutor José Martins, que daqui a pouco eu dou a palavra ao senhor, né, pede para aprovar sem nenhuma ressalva, né. Pode falar, doutor. Antes de mais nada, obrigado pela parte. Eu gostaria de fazer só uma questão de ordem, senhor presidente, se me permite, solicitar que conste em ata a minha presença, já que pelo terminal não consegui fazê-lo. Conto com a boa vontade de Vossa Excelência para fazer constar em ata a minha presença nessa parte da sessão. Com relação ao aparte, eu agradeço o vereador Jonas Feijó e gostaria de salientar alguns pontos, se me permite. Em que pese a Vossa
vosso conhecimento, extenso conhecimento sobre a questão em pauta que Vossa Excelência está se debruçando, eu gostaria só de fazer uma pequena observação para refletir, só para refletir, não é? De uns tempos a essa parte, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, composto de poucos, eu diria, conselheiros, poucos em vista dos 600 e tantos municípios que formam o nosso Estado, né? E que eles têm que fazer essas observações em cada município todos os anos. Já demonstrou, o Tribunal de Contas já demonstrou alguma lentidão em observar, haja visto o que aconteceu mesmo nessa Casa de Leis, há pouco tempo atrás, e que o Tribunal de Contas constatou todo o mal feito que perdurou aqui por mais de uma década, né? E nós tivemos conhecimento só muito tempo depois, apesar de estar diante do nosso nariz. E de uns tempos a essa parte, o Tribunal de Contas, no meu modo de ver, de maneira acertada, começou a classificar também por critérios subjetivos a administração. Eu acho que, não sei, às vezes eu penso que não é papel do Tribunal de Contas, mas a eficiência é um dos pilares da nossa Constituição, né? Além da impessoalidade, da moralidade, Sim. Mas a eficiência é um deles. Se a eficiência é um dos pilares da nossa Constituição, eu acho que talvez o Tribunal esteja certo nesse sentido, de classificar, com essas letras que o senhor se referiu, as ações do Poder Executivo, ações de gestão municipal, como ele se refere, né? De formas que essa classificação, no meu modo de ver, elas têm que se basear em critérios que nem sempre são critérios que se podem... Vou só citar um exemplo, vai. Um exemplo, talvez, que não seja o mais adequado. Mas, dentre os que o senhor leu, o que me vem à mente agora. As unidades de saúde da família não se estendem por todo o território itapeciricano. Talvez seja verdade, mas nem toda a unidade básica de saúde é a unidade de saúde da família. Isso precisa ficar considerado. Talvez eles não tenham se atentado para essa questão, né? Isso é um item, né? Dá a impressão, é um item só para ilustrar o que eu estou dizendo. Mas talvez as unidades de saúde sejam básicas ou sejam de saúde da família. Talvez, se for considerar as duas categorias de unidade, e mais os centros de atenção psicossocial, mais o centro de especialidade municipal, mais a maternidade, mais os 2 pronto-socorros, talvez tenhamos aí uma abrangência de todo o território municipal. Mas isso é só uma parte da minha fala. Há de se considerar, nesse parecer do Tribunal de Contas, se eu estiver me estendendo, senhor presidente, o senhor me alerte, por favor. Há de se considerar nesse parecer do Tribunal de Contas que os dados considerados merecedores de observações, de recomendações ou de determinações foram elencados e lidos por Vossa Excelência. Não sei se Vossa Excelência leu todos, mas uma boa parte já deu ideia. Não li na totalidade, mas uma boa parte. Uma boa parte. Já deu ideia de quantas recomendações são importantes, né? Apesar de que, quando se julga as contas de um ordenador de despesa, ele julga, na verdade, a ilicitude dos atos, né? Na verdade, é isso para rejeitar a conta. Mas quando Vossa Excelência diz que o senhor levanta o parecer do Tribunal de Contas com as várias determinações, arrazoados, ressalvas, recomendações que o tribunal faz, me parece, aí que eu disse lá no começo, que é só uma fala para refletir e que eu gostaria que ficasse consignado. Se Vossa Excelência acha dessa forma, e eu acho também, ela é mais um motivo para Vossa Excelência votar pela aprovação do decreto legislativo que diz, no seu corpo, que o parecer prévio e respectivo processo referidos no caput desse artigo, o caput é o parecer prévio do Tribunal de Contas, esse que o senhor leu, 687198916, dígito 6, né? Então, esse parecer prévio e respectivo processo ficam fazendo parte integrante desse processo legislativo. Então, tudo isso que o senhor leu, e estamos de acordo,
o pensamento de Vossa Excelência e com a postura do Tribunal de Contas, fica fazendo parte desse decreto legislativo. Portanto, não há por que votar contra, Excelência. Se me permite, só uma observação. Como eu falei, eu não estou aqui para influenciar o voto de ninguém e cada um vai votar de acordo com sua consciência. Não, sim, mas hoje a minha consciência me pede para votar contra. Contra o quê? Se o senhor falou que está tudo de Eu acordo vou votar aí. contrário. Contrário o quê? Contrário às contas do prefeito. Não, mas não é isso que ele está pedindo para aprovar as contas do prefeito. Eu voto pela rejeição das contas do prefeito. Mas se o senhor concorda com tudo que está escrito aí, como é que o senhor votar pela rejeição? O senhor vota da forma que o senhor achar melhor, eu vou votar da forma que eu acho melhor. Não, eu, na minha concepção, não fez uma boa gestão. Sim, não fez uma boa gestão. E a gente votando. Eu sei que meu voto, doutor José Martins, não vai fazer a diferença. Mas vai mostrar aí, né, o meu ponto de vista, e aí essa é a minha justificativa. Mas todo mundo já sabe que o senhor votaria contra, se a conta viesse seca para votar. Aprova ou rejeita? Mas aqui está dizendo que eu vou rejeitar porque o prefeito não fez uma boa gestão em 2017. Se eu votar mas contra, esse é meu entendimento, esse vai ser meu voto, e como eu falei que não vou influenciar voto de ninguém, eu gostaria que o senhor também não influenciasse o meu, porque o senhor é dono do seu voto e eu sou dono do meu voto. Mas eu estou aqui para influenciar o voto, esse é meu papel. Meu papel é justamente esse, vereador. Mas, enfim, fica aqui o ponto para refletir, porque, presidente, o decreto legislativo diz que a conta está aprovada, mas... Não é isso que diz? Conjunção coordenativa adversativa, mas, porém, todavia, contudo, não obstante, no entretanto. Não é isso? É isso, uma conjunção coordenativa adversativa. Quer dizer, claramente está assim. Se existe o mas, se existe o no entanto, né? Se existe o porém, é porque tem as ressalvas que o senhor mencionou. Por isso que eu acho que o seu voto não está coerente. Eu vejo que fez uma péssima gestão. E a população está sentindo aí. Então, uma vez que essa casa julgou e aprovou as contas, vai permitir que um péssimo gestor possa vir a concorrer às eleições municipais novamente. Então, é nesse momento que o vereador ele tem um papel fundamental na questão aí do julgamento, da aprovação ou rejeição das contas do Poder Executivo. É um voto eminentemente político, eu tenho que respeitar. Eu quero aqui... Falar? Eu quero aqui, antes de colocar em votação, até para esclarecimento e também esboçar a minha opinião, e foi salutar a intervenção para mostrar pontos de vistas, né? Para que ninguém saia daqui depois, amanhã, contando outro tipo de história. Então, eu também vou fazer uso da palavra, ia falar daqui se vocês assim permitirem, mas posso falar daqui. O nobre doutor José Martins, primeiramente, mais uma vez, boa noite a todos. O nobre vereador doutor José Martins, ele expressamente fala, e a fala dele é muito boa no momento, até porque quando se fala em aprovação de contas, não estava falando de aprovação de conta de gestão. Porque as pessoas, vocês, quando vêm aqui, vêm para ver a aprovação de contas financeiras, se houve algum dolo financeiro, e não de gestão pública, vamos dizer, nas políticas públicas necessárias apontadas pelo Tribunal de Contas. Até porque o Tribunal de Contas aponta um ano, no ano seguinte aponta, até tomar uma decisão de falar, partimos para rejeição da conta do Executivo Municipal. Mas é o que o nobre vereador falou, o próprio Tribunal de Contas, ele manda uma conta para a Casa de Leis, falando da aprovação, que é a favor e é favorável à aprovação das contas do Executivo Municipal. Então, é o que o vereador José Martins falou.
Se eu partir para uma posição indiferente, é simplesmente no âmbito político. Então eu tenho que ter uma lisura para saber tratar, e acredito que a fala de ambos é correta, a fala do vereador também é correta, porque ele expressa a indicação dentro dos apontamentos, mas o que me deixa pensar, nós temos aqui um funcionário público, que é o Zezinho, tinha um outro que já saiu, mas tem o Neto. Funcionário, comissionados, funcionários que não são concursados, eles não recebem hora extra. Funcionários que não são concursados não recebem hora extra. Quem recebe hora extra são funcionários concursados, porque tem um salário pequeno. E dentro desse apontamento do Tribunal de Contas, o prefeito tomou uma atitude. Ele fez um corte nas horas extras dos funcionários, que ficamos com dó dos funcionários porque ganham pouco, trabalham numa situação difícil, mas são coisas que foram apontadas pelo Tribunal de Contas. O que nós fazemos com esses funcionários, como o Zezinho, que eu vou dar um exemplo aqui hoje? Zezinho, por favor, levanta aí um minuto. O Zezinho é um funcionário que muitas vezes entra no bueiro público para atender a municipalidade e o município fazendo um serviço e um trabalho. Entendeu? Não, só para me concluir o meu raciocínio. Então, essas horas extras que muitas vezes se paga para um funcionário, por causa de questionamento, o Tribunal de Contas aponta. Mas eu sou sincero, eu acho que o funcionário, se ele trabalha numa carga horária a mais, ele é merecedor das horas extras que está fazendo. Se, vamos dizer, o executivo tem condições financeiras para pagar esses funcionários. Mas, vereador, fica à vontade. Senhor presidente, concordo em parte com Vossa Excelência, mas quando o senhor fala que essas horas extras para pagar concursado, aí eu não posso concordar com Vossa Excelência, porque está aqui na página 16, ó. Eu vou ler na íntegra o valor gasto, né, em horas extras, e o munícipe não sente esse trabalho prestado pela administração pública, e aqui o senhor consultou o Zezinho, que é um cargo comissionado, e aqui eu posso consultar os munícipes dessa cidade. Vocês têm esses serviços prestados no valor de 6 milhões de reais de hora extra dos comissionados da Prefeitura de Itapecerica da Serra? Então deixa aqui uma grande interrogação. E mesmo que recebesse, né, e mesmo que prestasse um grande serviço, eu posso aqui afirmar com todas as letras de que muitos serviços públicos municipais, eles deixam a desejar. Basta andar pelas ruas dos bairros que vocês vão sentir a buraqueira nas ruas. Basta você andar nas ruas dos bairros, ou basta você entrar numa rede social, que vocês vão ver aí a questão das casas sendo invadidas por águas, as inundações, as obras mal feitas que o Tribunal de Contas está apontando. Então hoje, eu estou aqui mais uma vez, né, para mostrar o meu ponto de vista. Aqui cada vereador é dono do seu voto e gostaria que também respeitasse o meu. Esta é a minha opinião, eu vou votar desta forma, porque eu entendo que o tribunal, quando rejeita as contas lá, e esta casa aprova as contas, o que vai prevalecer é o resultado final desta casa, é a aprovação desta casa. E nós aqui somos 12 fiscalizadores, e o que a gente sente no dia a dia é que o munícipe está sendo massacrado por essa gestão pública. Agora está aí anunciando algumas obras eleitoreiras. Eu sei que alguns vereadores de base aqui vão estar defendendo, mas obras eleitoreiras que estão fazendo de qualquer maneira, que isso custa muito para os cofres públicos, e quem paga é o cidadão que paga os seus impostos.
Dando continuidade à minha fala, isso com coerência, e não vou me indignar aqui com ninguém, eu prezo o carinho e a construção de ponte e não de muralhas. Se vocês olharem, e isso aqui é público, tá? Na área da saúde que foi apontada, eu preciso de médicos para atender o munícipe que vai ao UBS ou o munícipe que vai ao pronto-socorro, seja ele do Jacira, seja ele no PS Central. Eu preciso, na área da educação que foi apontado, eu preciso de professores, que muitas vezes dobra a carga horária, como vocês já viram aqui, pessoas defenderem a hora extra, a carga horária dos professores, voltando à memória de vocês, que é isso que está sendo apontado, para crianças e alunos serem atendidos nas escolas. Então, eu não posso usar aqui de hipocrisia, de querer condenar uma Câmara Municipal, vereadores que estão nesta casa, e falar que, de repente, não está fiscalizando o Executivo. Estamos trabalhando sim e fazendo a nossa parte. Então, o que eu quero dizer aqui é mostrar o meu ponto de vista também com respeito ao ponto de vista de cada pessoa que aqui está. O senhor está me chamando de hipócrita? Essa é a realidade. É isso? Vereador, senhor presidente, a fala está comigo. Por favor. Eu não estou te dando uma parte nessa fala. Não deixei de respeitar e eu acho que a Vossa Excelência também tem que me respeitar. Tá certo? Da sua Doutor parte. José Martins com a palavra. Da sua parte. Apagar esse fogo com um pouquinho de gasolina. É o seguinte. Senhor presidente, senhores colegas vereadores, senhoras e senhores, a minha impressão é que nós estamos enveredando, começamos a votar um projeto de decreto legislativo e enveredamos pela seara política. Algumas vezes eu já presenciei a apresentação de contas de prefeitos municipais em que a casa teve que tomar uma posição de enfrentamento com o Tribunal de Contas, né? Não é o caso, não me parece que seja o caso. Que as contas veio rejeitada, que é diferente desta. Isso posto, eu acho que é o seguinte, se nós estamos analisando o parecer do Tribunal de Contas para votar contra ou a favor, o vereador batalhador, laborativo, Jonas Feijó, meu colega de bancada, e de Câmara Municipal, meu amigo, tudo é por enquanto. Tudo é por enquanto. Eu não posso deixar de discordar do vereador Jonas Feijó sem antes fazer essa ressalva sobre o trabalho do vereador. Não é isso que está em discussão. Está em discussão só da minha opinião, que não é a verdade. A minha opinião nunca foi a verdade. E nem eu quero que seja. Só estou expressando a minha opinião. Nós estamos votando, meu amigo, o parecer do Tribunal de Contas. Nós não estamos votando a conta. Por isso eu reitero a minha fala anterior. Isso aí. Não é a conta que está votando, nós estamos votando o parecer do Tribunal de Contas. Muito bem. Isso posto... O senhor explicou isso daí? Eu já expliquei, pois é, mas eu gostaria só de reiterar. Isso posto, eu acho o seguinte, quando nós... eu não estou vendo aqui, pelo menos, mas eu preciso de óculos e estou sem óculos. Onde que está dizendo no parecer que são gastos 6 milhões de horas extra para comissionado? Não está escrito, pelo menos eu não vi, né? Na página 16 que o senhor citou. Na página 16, doutor. Eu não vi. Está escrito que... Ainda sobre gestão pessoal, foi indicado que a municipalidade despendeu 5.611.806.452 em pagamento de horas extras, a 50% e 100%. Não, hora extra sempre ou é 50% ou é 100%. Isso, é o que não está tem aí, outra hora é o que extra. está Né? aí. É o que está aqui, mas não estou dizendo que é comissionado. Isso eu não vi. Lá Não está atrás, dizendo que é doutor, para comissionado. Lá atrás está falando. Mas, É que aqui... o senhor não leu na íntegra, doutor.
Não olhei Mas eu não mesmo. vou ficar falando as páginas. Da próxima Pois o senhor pega, dá uma lida na íntegra, Isso. e aí o senhor vai achar melhor Tá bom. as páginas. Não, por isso que eu perguntei para Vossa Excelência. Foi por isso que eu perguntei para Vossa Excelência. O senhor não leu o parecer e está querendo interpretar da sua Não. forma, então... Eu leio É o difícil. parecer, eu tenho aquele dom de bater o olho e já saber o que está escrito. O senhor deveria Agora, ler. se eu puder Mas o senhor exarar a não minha lê, opinião o senhor quer com influenciar calma, o meu com voto. vagar e em silêncio para todos ouvirem, eu agradeço. Muito obrigado. Então, é assim, quando nós falamos, essa questão, eu vou parar de falar. Eu vou parar de falar já. Essa, na minha opinião, a questão que o senhor se referiu, se as ruas estão esburacadas, se as escolas estão... Péssima gestão. Né? Isso. Se as escolas não estão de acordo, se a enchente alaga as coisas, isso não é apanagem Isso é de tudo Itapecerica normal, da né, Serra, doutor? mas... Isso é tudo normal, né? Não é nada disso, é normal. O Não é senhor- nada o senhor disso, é é tudo normal. Pelo Eu que só eu estou quero dizer... ouvindo, o senhor quer dizer que tudo isso daí é normal, que o Amigo, povo está sofrendo deixa eu na falar cidade. uma coisa, vereador. Então Nós o senhor não fica com estamos... sua opinião, eu fico com a minha. Não, nós não estamos no programa de auditório. Nós não estamos no programa de auditório. Para isso existe um regimento. Eu pedi uma parte. E quantas vezes vocês Eu pedi uma rasgaram o parte, regimento Vossa aqui? Excelência- Por que só eu que tenho que obedecer o regimento? Então, quando o senhor ficar com a o boca regimento seca, serve eu para falo. todos, Fala doutor. tudo, então. O Fala regimento tudo. serve para todos. Para todos. Eu estou pedindo que o senhor me respeite Então não a minha me venha fala. falar de regimento. O senhor fala depois. Ou pede a parte. É feio isso, vereador. Nós não estamos no programa de Feio é auditório. que o senhor está querendo mostrar para a população. Não, Isso é desculpa. bonito. O que Mostrar que eu tô querendo tá mostrar? Tudo normal é bonito. Não, Fica à não, vontade. você está enveredando por um caminho errado. Fica à vontade. Então tá, muito obrigado. O senhor não faz mais que a sua obrigação de me deixar à vontade, né? Depois o senhor fala à vontade também. Eu gostaria de dizer o seguinte, só salientar o seguinte. A questão, eu gostaria de votar sério esse parecer, é por isso que eu estou falando. Eu não tenho ideia formada sobre nada, nem opinião fixa sobre coisa alguma. Eu estou disposto a conversar e eu me vergo a um argumento que me convença, sem problema. Eu não sou o dono da verdade, já falei. Mas eu acho que se a rua não está de acordo, se a enchente está invadindo as propriedades, se as crianças não estão na escola, ou se a escola não está de acordo, vereador, o senhor me desculpe, mas a gente resolve isso no voto, na rua, no voto da próxima eleição. É aí que se vota. Vai acontecer isso. Né? Muito bem. Aí eu Concordo, senhor, isso concordo. a gente resolve lá, no primeiro domingo de outubro, né? E votamos. Pronto. Aqui nós estamos votando um parecer do Tribunal de Contas. E com relação ao parecer do Tribunal de Contas, com todas as ressalvas que o tribunal fez, eu sou favorável ao parecer. Ponto. Não vamos discutir o assunto, vereador. Só queria deixar a minha opinião. Tranquilo. Qual é. Dando continuidade, eu encerro aqui a minha fala, e quando eu não iria falar, vereador doutor José Martins, eu só falei porque foi levado para o campo político. E quando leva para o campo político, tenta demonstrar aí fora a inoperância do cidadão que aqui está. E não é isso, então eu tenho que me defender. Eu tenho que colocar a minha posição, também ótica da situação que é meramente política nesse momento. Essa é a realidade. Então, em votação, o decreto legislativo. Solicito os senhores vereadores que registrem seu voto. Senhor presidente, só uma questão de ordem, o meu terminal não está funcionando. Gostaria que fosse registrado a presença do nobre vereador José Martins, que já foi registrado, já falou nessa noite, e ele também já vai aproveitar nesse momento e declarar o seu voto. Isso, gostaria de deixar consignado o meu voto pela aprovação do parecer do tribunal. Gostaria que fosse consignado que o voto do nobre doutor vereador José Martins é pela aprovação do parecer do tribunal. Entenda bem. Aprovação das contas. Para Pelo depois parecer ninguém pede falar aprovação nada. das contas do prefeito. Pela aprovação do decreto legislativo, do projeto de decreto legislativo, número 377. É isso aí. Está aprovado em discussão e votação único o projeto de decreto legislativo de número 377 de 2020. Ordem do dia para a próxima sessão. Não há matéria para ser discutida ou votada. Nada mais havendo a tratar e agradecendo a Deus pelos nossos trabalhos realizados, declaro encerrada esta sessão.